Olá galera, bom, nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre o funcionamento dos motores de cilindros múltiplos, ok? Até agora a gente comentou algumas características se baseando apenas em um dos cilindros presentes nos motores ou em motores monocilíndricos. Porém, vamos agora aprimorar alguns conhecimentos dos motores que são multicilíndricos, que possuem mais de um cilindro, ok? Tudo que foi falado aqui foi baseado em apenas um cilindro, porém a gente apenas replica essa informação conhecida de um cilindro e o funcionamento vai ser basicamente o mesmo, multiplicado aí pelo número de cilindros, ok? Não há uma vasta diferença não, apenas algumas características que precisam ser observadas, ok? Bom, a primeira delas se trata com relação ao número de cilindros, galera, ok? Então agora eu tenho um motor com vários cilindros, ok? Posso ter 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, ok? Bom, e o que é que muda com relação ao número de cilindros, ok? Então uma característica que a gente vai se atentar aqui é essa, ok? Toda vez que eu tiver um motor multicilíndrico, ok? E que a quantidade de cilindros total do meu motor, ok? For par ou for ímpar, eu vou ter uma pequena diferença, ok? Bom, a gente vai se basear aqui apenas nos motores em linha, galera, ok? Que são os motores que trabalham com os seus cilindros perfilados numa única linha. Não vamos trabalhar aqui características dos motores em V, nem em W, ok? Nem em boxer. Vamos dar prioridade para os motores em linha, ok? Que são os principais motores utilizados aí na maioria dos automóveis de passeio, ok? Então vamos lá, o que é que muda se o número de cilindros for par ou ímpar nesses motores em linha? Ok? Bom, toda vez que o número de cilindros for par, eu vou ter os chamados cilindros gêmeos. Ok? O que são esses cilindros gêmeos? São cilindros que executam os movimentos de forma simultâneas, juntos. Ou seja, se um pistão está partindo para o PMS, o gêmeo dele também vai estar partindo para o PMS, vão chegar juntos no PMS, vão chegar juntos no PMI, vão estar sempre na mesma altura em relação ao cilindro. Isso são os cilindros gêmeos, ok? Eles não vão executar os mesmos tempos, e sim os mesmos movimentos. Se um está subindo, o outro está subindo. Se um está descendo, o outro está descendo, ok? Então isso só vai ocorrer quando eu tiver um número de cilindros par, ok? Quando eu tiver um número de cilindros ímpar, não haverão cilindros gêmeos, ok? Não vai ter existência dos cilindros gêmeos. Todos os cilindros vão estar defasados entre si, ok? Só vai existir os cilindros gêmeos quando o número de cilindros do motor for par, ok? Bom, dois exemplos reais aqui, ok? Então, para um motor 4 cilindros convencional, ok? Os cilindros gêmeos vão ser 1 e 4, ok? Vão ser gêmeos, e 2 e 3 é outro par de gêmeos aí, ok? No motor 6 cilindros em linha, quem são os cilindros gêmeos? O primeiro e o sexto, o segundo e o quinto, o terceiro e o quarto. Para exemplificar, eu coloquei um desenho de uma espécie de virabrequim aqui, com os pistões aqui, em algumas posições para a gente conseguir entender. Então vamos numerar aqui como cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 e cilindro 4. Então observe perfeitamente que tanto o cilindro 1 quanto o cilindro 4, que são gêmeos dos motores 4 cilindros, eles estão na mesma posição. Nesse caso aqui estão representados no PMS, ok? E os dois outros pistões que sobraram, os dois cilindros que sobraram, foi o cilindro 2 e o cilindro 3, observe que os pistões estão lá no PMI juntinhos. Então perceba que se eu girar esse virabrequim, os dois pistões 1 e 4 que estão agora no PMS vão passar a estar no PMI, e os dois pistões aqui, 2 e 3, que estão no PMI, vão passar a estar no PMS. Então observem que é clara essa relação aí entre os gêmeos nos motores em linha, no que se trata de motores com número de cilindros par, ok? Então perceba claramente, o primeiro cilindro é gêmeo do quarto, o segundo cilindro é gêmeo do terceiro. Eles se movem juntos. Então o cilindro 1 e o cilindro 4 sobem juntos e descem juntos. A mesma coisa para o cilindro 2 e para o cilindro 3, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aí. Bom, outra característica bastante importante quando eu falo em funcionamento de motores de cilindros múltiplos é a nossa famosa ordem de queima, ok?
Bom, o que seria essa ordem de queima? É a ordem com que os cilindros executam algum tempo, ok? Bom, mas algum tempo, por que então ordem de queima? Bom, essa ordem de queima é basicamente porque o tempo de combustão é o principal tempo, é o tempo onde o motor produz trabalho, ok? Então, basicamente, observando a nomenclatura, essa ordem de queima, ela vem me definir a ordem com que os cilindros vão entrar em combustão, ok? Porém, como eu tenho um ciclo amarrado, ok? Na verdade, essa ordem de queima é a ordem que os cilindros vão executar quaisquer um dos tempos, ok? Bom, o que acontece? Essa ordem, para os motores 4 e 6 cilindros, como é que ela funciona? Ok? Bom, a ordem padrão para os motores 4 cilindros, ok? É a ordem de queima 1, 3, 4, 2, ok? Bom, o que isso quer dizer? O primeiro cilindro a entrar em combustão é o cilindro 1. Depois que o cilindro 1 entrar em combustão, é o terceiro que queima. Depois o quarto, depois o segundo, ok? Bom, no de 6 cilindros, essa ordem é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Essas são as ordens padrões, ok, galera? Podem existir aí algumas variações, ok? Então, no de 6 cilindros é isso. Primeiro queima o primeiro cilindro, depois o quinto, depois o terceiro, depois o sexto, depois o segundo e, por último, o quarto cilindro. Okay? Então, essas são as ordens padrões aí. Bom, se tratando de 3 cilindros, normalmente eu posso ter a queima aí 1, 2, 3 ou 1, 3, 2. Ok? Então, são as ordens de queimas possíveis aí nos motores a 3 cilindros. Ok? Bom, mas essa ordem de queima ela veio para quê? Okay? Por que existe essa ordem de queima? Okay? Por que ela tem que ser assim, dessa forma? Bom, ela visa, galera, garantir um equilíbrio térmico e um equilíbrio dinâmico ao motor. Bom, o equilíbrio térmico é basicamente conseguir distribuir, ok, de uma forma eficiente, não concentrada, a temperatura, ok? Porque a gente sabe que a todo momento que ocorre uma combustão, você tem uma temperatura muito grande, ali na câmara do combustão. Essa temperatura ela vai se dissipando através do bloco do motor. Só que acontece, não é ideal eu concentrar esses pontos quentes numa determinada parte do motor. A ideia é que essa temperatura seja distribuída o mais distante possível, ok? Para não ter concentração de temperatura em um determinado ponto e não aquecer muito uma certa região do motor, ok? E o equilíbrio dinâmico é basicamente para tentar diminuir as vibrações provenientes das combustões aí no motor, ok? Para tentar exemplificar, galera, eu vou desenhar aqui agora o motor, ok? Bom, vou desenhar aqui, ok? E vamos pensar que eu tenho aqui os 4 cilindros, ok? Então eu tenho o cilindro 1, o cilindro 2, o cilindro 3 e o cilindro 4, ok? Bom, a ordem de queima padrão para os motores 4 cilindros é o primeiro cilindro queimar, depois o terceiro, depois o quarto, depois o segundo, ok? Bom, pensando no equilíbrio térmico, fica claro. Primeiramente eu vou ter uma combustão concentrada aqui, no primeiro cilindro, ok? Depois observe que a queima passa para o terceiro cilindro. Então perceba que eu tenho uma distância em termos de produção de temperatura aqui, o que não vai concentrar a temperatura totalmente nessa primeira parte do motor. Então, por exemplo, se a combustão em vez do cilindro 3 ocorresse no cilindro 2, ok? Perceba que eu estou concentrando a produção de calor, a produção de temperatura muito perto uma da outra. Isso vai aquecer muito esse lado aqui do motor. Então, para tentar dinamizar isso aí, para tentar deixar uma coisa mais amena para o motor, então eu acabo colocando essa ordem de queima aqui de uma forma conveniente.
Então, depois que o primeiro cilindro entrou em combustão, quem vai entrar é o terceiro. Então, perceba que eu coloquei um pouco mais distante. Galera, mecanicamente não é possível, depois do primeiro queimar, o quarto queimar no motor em linha, uma vez que eles são gêmeos e se movem juntos. Não tem como, ok? É impossível o cilindro 4 queimar logo após o primeiro cilindro, que seria o mais distante possível, né? Mas mecanicamente não é possível por conta deles serem gêmeos, ok? Então perceba que a ideia de ditar essa roda de queima dessa forma é justamente, primeiramente, né, para não concentrar a temperatura em um ponto específico do motor, ok? Tentar queimar em pontos distantes aqui, né, para evitar o superaquecimento do motor, ok? Bom, no que se diz agora, galera, ao equilíbrio dinâmico, eu vou fazer de uma forma bem simples, ok? Vamos colocar como se fosse uma gangorra aqui, ó, ok? E eu tenho um apoio no meio, ok? Bom, não é basicamente, né, como é constituído lá, como é construído o projeto do virabrequim, mas é só para a gente fazer uma analogia, ok? Vamos lá. Em termos de vibração, né, como é que eu posso entender de uma maneira fácil assim essa roda de queima? Vamos supor que aqui está o meu primeiro cilindro, aqui está o meu segundo cilindro, aqui está o terceiro e aqui está o quarto. Bom, a roda de queima 1, 3, 4, 12. Vamos entender ela nesse aspecto aqui. Bom, se primeiro queima o primeiro cilindro, observe que quando o pistão se deslocar para baixo, né, ele vai criar uma força aqui que vai tender a gerar um momento de força aqui, né, um torque específico que vai causar a movimentação desse virabrequim. Se você pensar numa gangorra, perceba que esse movimento, se eu empurrar essa parte aqui, essa pontinha do meu virabrequim aqui, ele vai tender a girar, ok? Esse girar a gente pode entender como uma vibração específica lá no nosso motor, no bloco do motor, ok? Bom, ligeiramente, para anular essa vibração que ocorreria aqui no sentido anti-horário, observando nessa imagem, seria muito simples eu colocar uma força na outra ponta para gerar o mesmo torque e anular essa vibração que ocorreria aqui. Só que mecanicamente não é possível, como eu citei, o quarto cilindro queimar depois do primeiro. Então o que acontece? Bom, o segundo mais distante é o terceiro. Então o que acontece? Eu produzo, né, uma queima, depois que o primeiro cilindro queimou, eu queimo o terceiro. Porque o que acontece? Se eu queimasse o segundo, perceba, se eu queimasse o segundo depois do primeiro, ia piorar a minha situação. Então eu teria duas forças agindo desse lado aqui, do virabrequim, provocando uma vibração excessiva no mesmo. Ok? Então qual a forma mais fácil, né, de eu diminuir essa vibração que ocorreria aqui? Bom, já que eu não posso queimar o quarto cilindro, eu queimo o terceiro. O que acontece? Eu não vou conseguir anular 100% essa vibração, só que eu já amenizo, ok? Então perceba que essa tendência, né, de distanciar aqui, né, o primeiro cilindro, o terceiro cilindro, né, distanciar essa produção de queima aqui, de combustão no motor, acaba acarretando justamente na tentativa de diminuir essa vibração no momento que ocorrer a explosão no motor. Ou seja, está caracterizada aí tanto a parte, né, de equilíbrio térmico, eu preciso dessa distância, né, das combustões aqui de um cilindro para o outro, não posso concentrar o primeiro cilindro, depois queimo o segundo, depois queimo o terceiro, depois queimo o quarto. Não, ok? Eu concentraria muito, né, em algumas regiões do motor a temperatura. Em questão de equilíbrio dinâmico, a mesma coisa, ok? Se eu queimo o primeiro cilindro, depois queimo o segundo, o que acontece? Eu concentro a vibração muito nessa parte do motor aqui. Então eu preciso tentar anular essas vibrações aí. Então por isso eu coloco essas defasagens aqui nas ordens de queima. Por isso que existe essa defasagem, ok? Então a ideia da ordem de queima, galera, é justamente essa, ok? É prover equilíbrio térmico e equilíbrio dinâmico também para o motor, ok? Então essas foram as características principais que a gente precisaria citar aí para a gente passar para o quadro de expansões, ok? Então no próximo vídeo a gente vai tratar da produção desse quadro de expansões
de um motor multicilíndrico. Ok? Muito obrigado.